E hoje o assunto não é tão legal, aconteceu na LCL, que é o campeonato oficial de League of Legends. Se você não sabe, senta aí, vai lá pegar uma pipoca, que vamos falar sobre isso. E roda a vinheta que eu não tenho aí. Atenção gamers ao top de 5 jargões. Jogo online não pausa! Ah, agora eu vou jogar sério. Ih, logo aqui. GG Easy. Segue a cal. Sejam muito bem-vindos ao Carioca Esporte. Meu nome é Rafael e sou apresentador deste canal. E fico muito feliz em recebê-los aqui. E vamos falar sobre conteúdo de esporte competitivo, como vai funcionar, o que vai acontecer, investimentos, vamos falar sobre quem trabalha, quem não trabalha. Acabei de dar um tapa aqui no meu microfone, mas acontece. Isso é muito comum, vocês vão ver isso ao longo do tempo. O que aconteceu foi exatamente o seguinte: existe um competitivo, aqui no Brasil existe o CBLOL, e lá é LCL, não me peço pra falar isso, porque é da Rússia e outros países, então não me peço, não vou conseguir. E aconteceu que, recentemente, uma equipe feminina entrou no campeonato principal de League of Legends lá, e na sua estreia, Vivix enfrentaram a Rox. Eu posso ter errado a pronúncia, né, porque eu não sei se está em latim, russo, ou qualquer outra língua, então eu posso ter errado a pronúncia. E o outro time, a Rox, baniu 5 personagens de suporte. E assim, não foi muito bem visto, não curtiu muito o que aconteceu. Teve uma divisão, né, entre pessoas que não acharam nada demais e as pessoas que realmente reclamaram, acharam absurdo e tudo mais. E vamos falar disso agora. Primeira parte, fatos. Vamos falar sobre os fatos aqui. Depois vamos para as argumentações em geral. Depois vamos falar sobre outras coisas, ok? Os fatos foram os seguintes: a Rox realmente baniu os 5 personagens de suporte, né? As ordens foram Nami, Janna, Lulu, Thresh e Brown. Foram esses os bans da Rox, que foram bans de suporte contra as meninas da Victus. Se tornou um meme, não sei exatamente porquê, que as mulheres só jogavam de suporte, né? Uns diziam que era porque era mais fácil, outros diziam que não atrapalhava, e outros simplesmente achavam que elas se identificavam mais com o personagem de suporte, né? Lembrando que essa não é a minha opinião, só que eu li sobre esse meme, que eu não sei como aconteceu, o que houve, de onde surgiu, não sei, não faço ideia, então não me perguntem. Durante esses piques e bans, não é familiarizado com League of Legends, é a fase onde os jogadores pegam ou banem os personagens. É o que chama de piques e bans. Piques, pegar, né? Ban e tchau, vral, entendeu? Pra fora. Então por isso é uma fase de piques e bans. Enquanto eles baniam os suportes, eles estavam rindo, isso é notável, rindo. Na hora de banir a Lulu, um ficou batendo palma, então isso realmente aconteceu, isso é um fato, tô falando de fatos agora. Durante essas piques e bans, aconteceu também os comentários dos narradores e dos comentaristas, né? Eles ficam lá comentando tudo que está acontecendo, desde as fases do Pix e Bans até o jogo. Então, durante essa fase de Pix e Bans, eles também estavam comentando. E eles estavam rindo. Só que eu não tenho como julgar do que eles estavam rindo durante esses bans, né? Se ele pode estar rindo de outra coisa e tudo mais, então eu não vou julgar isso como um fato de que eles estavam rindo dessa zoeira que fez a equipe da Rox. Eu não posso julgar porque eu não entendo russo, mas eles estavam rindo e tudo mais durante essa fase. Outro fato também é que 18 minutos e 2 segundos caiu o inibidor da Vivix, e isso é relativamente cedo no jogo de League of Legends, e derrubou esse inibidor. E outro fato também foi que o jogo estava, a diferença entre a Rox e a Vivix em ouro era mais de 10 mil. Vou explicar para vocês. Em relação ao inibidor, isso significa o seguinte: se você leva o inibidor do inimigo, aqueles minions, aquela tropa que vem por aquela rota para acabar com a sua proteção, eles ficam mais fortes, né? Então quando eles derrubaram o inibidor, a tropa que vinha por aquela rota ficou mais forte. Foi isso que aconteceu aos 18 minutos e 2 segundos de jogo. E a diferença de ouro foi de 10 mil. E por que isso é importante? Porque você que não entende muito bem, ou você já sabe, você sabe que 10 mil de diferença entre um time e outro é muito grande, porque com dinheiro você compra os itens, e com os itens você fica mais forte. Então se tem uma diferença de 10 mil, provavelmente o time da Rox já estava mais forte, né? Já tinha mais itens, então a chance de matar os personagens da Vivix era muito alta. Então por isso foi tão rápido às vezes o jogo, e realmente de fato foi um jogo muito tranquilo com a Rox. E outro fato também foi que o jogo acabou com 20 minutos e 57. Então foi bem rápido mesmo, porque 18 minutos e 2 segundos eles levaram o inibidor, e aos 20 minutos e 57 eles acabaram com o jogo. Então
foi muito rápido. Então significa que realmente a Rockstar estava muito mais forte do que a equipe da Invictus, né? Então esses são os fatos e agora vamos às argumentações depois que aconteceu o jogo. Muitas pessoas se manifestaram dos dois lados, pessoas que acreditavam que não tinha nada demais e pessoas que achavam isso um absurdo com relação às mulheres, tratando sobre o tema de machismo e tudo mais. E aí vamos comentar sobre esses dois casos, que eu fui a fundo olhar os dois e os seus argumentos para tal, e eu vou passar para vocês e vocês vão analisar e tirar suas conclusões. Então vamos agora às argumentações. Do lado de quem não acha que teve nada demais, falavam que isso era comum, isso é uma provocação no esportes, sempre foi assim. E não só dos esportes, mas como esportes tradicionais também já aconteciam. Eles citaram dois exemplos, na verdade citaram um e o outro eu trouxe pra gente conversar sobre isso, que eu acho que é importante. O primeiro argumento que eles falaram de que isso é normal, esse tipo de provocação, essa zoeira e tudo mais, é que teve um caso em Dota, onde Dante, né, que era um jogador profissional, no All-Star, basicamente um campeonato festivo, digamos assim, do Dota, onde reuniam os melhores jogadores e eles eram divididos em dois times e separados basicamente de forma diferente, né? Então, por exemplo, se tinham dois jogadores que foram os melhores de um time, um era para um time e o outro era para o outro. A repórter foi entrevistar no All-Star, estava no All-Star Game do Dota, foi entrevistar o Dandy. Oi, Dandy, tudo bem? Não sei o que, perguntou pra ele qual era a tática pra esse jogo, falou se ia levar a sério, se ia ser brincadeira. Ele falou, não, vamos levar a sério e tal. Ele falou que tava tudo bem. Então, fez algumas perguntas e finalmente ela perguntou, o que você acha de você jogar contra o seu companheiro de equipe, no caso na outra equipe, né? Eles jogavam juntos num time, mas no All-Star ele tava jogando num time, o Puppet tava jogando em um e o Dente tava jogando no outro. Então, estavam sendo rivais durante o All-Star. E ele rindo falou, muito bom, finalmente vou poder chutar a bunda dele. E o Dandy no meio do jogo puxou o Puppy e mataram o Puppy. Ele pausou o jogo, saiu da sua cabine, que eram duas cabines, ele saiu da sua cabine, foi até a frente do Puppy e mandou o Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Enfim, perdi o foco, desculpa, gente. E mandaram o Gangnam Style em frente ao Puppy, onde o Puppy levou numa boa, a equipe levou numa boa, ficaram rindo e tudo mais. Todo mundo levou numa boa, inclusive o próprio time deles, né, que eles jogavam, levou numa boa, fizeram um vídeo. E o pessoal adorou, ficou louco com isso, né. Ele se tornou um grande ícone no Dota, ainda é. E isso foi uma brincadeira, não passou de uma brincadeira, foi levado como uma brincadeira por todo mundo, onde você poderia considerar que foi uma humilhação, mas claramente todos os lados aceitaram isso, né? Todos os lados aceitaram essa situação, brincaram com isso e eles já eram jogadores de equipe e tinham um nível de amizade, né, por jogarem juntos. Então, pra mim, no caso do Puppy versus o Dandy, foi apenas uma brincadeira entre eles, onde não teve nada demais. E ele é querido. Deixa nos comentários o que você achou. Foi tranquilo? Foi de boa? Tem outro caso também, que foi do jogador A3 do Crossfire, onde tava um jogo muito acirrado, empatado, e só que tinha, se eu não me engano, era 1 contra 1. O jogador estava com a mão na cabeça, uma loucura e tudo mais e tal. E aí o jogador matou o outro, levantou e mandou um tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo. Desculpa, gente, me empolguei. Foi mal. E aí ele mandou o Double Hug Lose de pé, onde Gordox estava narrando e ele, que isso, mandou o Double Hug Lose de pé, mas o que é isso, não sei o que. Aquela voz dele, né, empolgada com o que aconteceu. E isso acabou virando um meme também, do Double Hug Lose de pé. Virou um meme, né, E eles ficam xingando, você perdeu, trouxa, não sei o que. Vou mostrar aí no vídeo também, um de cada lado, e eles, e aí, chora. Começaram a realmente zoar o outro time e tal, ali mesmo. E isso realmente acontece de vez em quando. Quem organiza campeonato, essas coisas, sabe que é assim. E aí foi exatamente isso, foi aquela loucura. E ele fez o Double Hug Lose e até o site, não salvo, né, abraço Cid, que falou, nossa, que humilhação, fizeram uma piada com isso, não acredito que o competitivo de esporte estava dessa maneira, que absurdo, e virou um grande meme também, onde o pessoal ficou sacaneando, e entrou pra história essa cena, né, do Double Hug Lose de pé, ainda mais com o Gordox gritando, tipo, virou um bagulho,
entendeu? Olha só o jogador Michel, bota as mãos na cara, não acredita. Está expressado o sentimento de terror e toma! Acaba o set! É Anonymous! Grita Novak! Eu não acredito! Double Hang Loose no A3! Hang Loose de pé! Hang Loose de pé! De pé ali do A3! E esse é outro fato. Se você achou que esse também tem algum problema, você pode deixar nos comentários. Eu resolvi trazer essas duas situações que aconteceram. Existem outras, mas eu trouxe essas duas que provavelmente são as mais conhecidas pra cá, para nós avaliarmos as situações. Porque esse foi o argumento das pessoas que não acharam que a Rox fez nada demais. Ok? E agora eu vou trazer os argumentos das pessoas que se incomodaram, né, com o que aconteceu com a Vivix, né, o time feminino. Trouxeram a situação da Cute, né, uma jogadora de League of Legends do Brasil, onde eu fiz um trabalho sobre esporte na faculdade e citei sobre ela, as mulheres no esporte, né, foi meu projeto de faculdade, foi sobre esportes, e eu citei a situação que aconteceu com ela. O time da CNB não estava indo bem na época, não foi culpa dela, foi culpa do time em si, que não estava indo bem, não estava tendo um bom desempenho, mas a galera só caiu em cima da Cute, né, jogadora. Não caiu em cima do resto do time. E aí fizeram várias piadas, xingamentos e qualquer outro tipo de coisa que você possa imaginar contra ela na Twitch, redes sociais e tudo mais. Até hoje ela não fala muito sobre isso. Não posso dizer exatamente se foi por causa disso ou ela simplesmente resolveu deixar o esporte pra lá. Mas eu já conversei com ela e ela não gosta muito de falar sobre isso, ela não fala sobre isso. E a gente respeita, né? Respeita. E ela seguiu a vida dela e tudo mais. Eu tive o prazer de organizar um campeonato feminino onde ela estava com a equipe dela, que jogou extremamente bem. E infelizmente esse desrespeito pode ter ocasionado alguma coisa em relação a ela. E isso foi real, isso não é mentira, isso não é piada, não é brincadeira, realmente aconteceu. E foi muito pesado. As críticas, não só críticas, né? Porque passaram de críticas, passaram de somente brincadeiras, passaram por acusações, passaram por ofensas gravíssimas, né? Nas redes sociais, na internet, na Twitch, e isso é muito ruim. Então realmente aconteceu, isso foi um dos argumentos. Outros argumentos foram de que relatos de várias mulheres se incomodam demais em jogar com homens. Porque se o cara já identifica que o nick é feminino, que pela voz ou coisa do tipo, ele já começa a mudar a forma que ele trata. Pode ser algo mais grosseiro ou algo mais íntimo, né? Ele fica assim, né? Vá fazer não sei o que, fica impondo coisas, fica falando um monte de besteira para as meninas, né? Não tem a maturidade suficiente para conversar com uma pessoa, né? Que são pessoas assim que não têm maturidade, e começa a fazer piadinhas, né? Passa do WhatsApp, né? Essas coisas. Eu já ouvi vários relatos como esse, onde realmente elas não se sentem muito bem jogando com os homens, porque tem uma postura mais infantil em relação a isso tudo, não sabe tratar direito, não só uma mulher, mas uma pessoa, não sabe tratar pessoas bem. Isso acontece de fato, já ouvi relatos de amigas, de pessoas que jogavam competitivamente, coisa do tipo, que realmente aconteciam. Então esse é um outro argumento, segundo quem é contra também, que reforça e ajuda a disseminar esse machismo, né, enraizado pela sociedade, e acaba atrapalhando outras jogadoras que possam vir. Segundo outras pessoas, diziam que começaram a pegar no pé dessas meninas porque elas eram no elo, né? Fui tentar investigar sobre isso, eu não consegui achar muita coisa. Eu consegui achar mais ou menos, não sei se está certo, que tem algumas que são mestres, tem uma platina, se eu não me engano, e tem um diamante. Então se fosse botar a média seria diamante, mas ele tem mais mestres, se eu não me engano. Eu não posso afirmar isso, tanto que eu não coloquei isso na parte de fatos ou afirmativos, eu coloquei isso na argumentação. Eu não posso afirmar uma coisa que eu não sei. Também falam sobre a organização, que elas queriam expor as meninas, né, colocar elas como trampolim para alcançar o sucesso da nossa organização, ou coisa do tipo. Sendo que também não posso afirmar isso porque não saiu uma nota, não falaram sobre isso. Seria somente algo leviano. Nossa, cara, leviano, né? Seria somente algo que acredita-se, né? Não significa que seja verdade ainda, porque não foi soltado em nota, e se tiverem também, me avisem que eu leio e me retrato no próximo vídeo. Essas são argumentações que as pessoas criticam dos dois lados, o que é falado, o que não é, mas basicamente foi isso que aconteceu.
você me diz depois o que você achou, deixa aí nos comentários. E se eu der alguma pinada, se der algum misclick, se eu errei aí, canelada, mande nos comentários que eu me retrato no outro vídeo e vou ler os comentários de vocês pra gente discutir. Isso é uma discussão saudável, tá, gente? Sem xingamentos, sem ofensas gratuitas, simplesmente tragam esses argumentos, falem sobre isso, ok? Que isso é importante falarmos sobre isso, é importante a gente mudar o nosso pensamento e nem sempre acreditar que estamos certos. Sejam mais maleáveis, entendam os dois lados, conversem sobre isso, porque é importante mencionar também que em relação a regulamento, todos os campeonatos têm regulamento. Pelo regulamento em si, eu já criei muitos regulamentos para vários jogos, então existem regras para você trazer a competitividade, limpa e tudo mais e tal. Só que basicamente eles não fizeram ali nada de errado nos bans, né? Nos bans eles baniram o que eles queriam e pronto, não tem isso, entendeu? Agora, por interpretação, depende, porque quem vai ter a palavra final vai ser a Riot. Então, se eles interpretarem que aquelas risadas, aquelas coisas que eles faziam durante Pix e bans, junto com os bans daquele suporte, se fazendo aquelas risadas, foi realmente ofensivo, eles podem pagar por isso e serem punidos, mas isso é somente interpretação, que provavelmente no regulamento não consta. No regulamento eles não fizeram nada de errado, aparentemente, só que quem sempre dá a palavra final vai ser a Riot. Então, o que vocês acham? Vai acontecer alguma coisa? Não vai? Vocês acham certo ou errado? Deixem aí nos comentários que eu vou ler no próximo vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se eu esqueci de alguma coisa, me retrata no próximo vídeo e eu vou ler sobre pinadas e misclicks. Mandem aí pra gente se eu errei alguma coisa. Grande abraço, valeu, falou e até mais. E não posso fazer de pé não, editor.